A imagem apresenta o anúncio oficial da roda de conversa Combate à Discriminação Racial, promovida pelo TRE Roraima. À esquerda, em fundo claro geométrico, aparecem os elementos informativos principais: a data 3 de janeiro de 2025, o aviso ao vivo, o horário 9 horas e os ícones de acessibilidade, indicando libras, legendas e audiodescrição. À direita, sobre fundo branco, está o título do evento acompanhado de um ícone com perfis humanos em diferentes cores, simbolizando diversidade. O subtítulo Racismo no Brasil, Silenciar é Reproduzir reforça o tema central. Abaixo, destacam-se 3 ações: roda de conversa, exposição de cultura cabocla e participação de servidores, estagiários e colaboradores. No rodapé, constam a data 3 de julho, o horário das 9 horas às 12 horas e o local, sede do TRE Hall e plenário, compondo um material institucional de caráter informativo e conscientizador. O cerimonialista, de pele clara, óculos escuros e camisa polo azul marinho está ao púlpito transparente segurando um microfone e algumas folhas. Ao fundo, a grande janela embaçada pela chuva ilumina suavemente o ambiente. De combate à discriminação racial no Brasil. A data faz referência à promulgação da Lei Afonso Arinos, que foi a primeira legislação brasileira a tipificar a discriminação racial como contravenção penal. No Brasil, embora a discriminação racial atinja de forma mais incisiva a população negra, o preconceito manifesta-se de diferentes formas, impactando também outros grupos étnicos. No contexto da região norte, essa realidade se agrava em razão da expressiva presença de populações indígenas e caboclas. Lê atentamente as informações à sua frente. Práticas discriminatórias, muitas vezes inviabilizadas ou naturalizadas. Considerando a relevância do bem-estar e da valorização do corpo funcional do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, propõe-se a realização desse evento, com o objetivo de proporcionar momentos de integração, valorização cultural e fortalecimento na qualidade de vida no ambiente de trabalho. Esta iniciativa alinha-se à Resolução CNJ número 207 de 2015, que institui a política de atenção integral à saúde de magistrados e servidores, e a Resolução CNJ número 400/2021, que estabelece diretrizes para o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. Teremos hoje a roda de conversa, com o tema Racismo no Brasil, Silenciar é Reproduzir. Também temos no hall do nosso prédio uma exposição do artesão do município de Bonfim, senhor Jaime André da Silva. Então, vocês, depois da roda de conversa, fiquem à vontade para ver os trabalhos do nosso artesão, que está aqui colaborando com o nosso evento. Falar um pouquinho para vocês dos nossos palestrantes. Elisonete Brito Gonçalves, ela é advogada, conselheira seccional da OAB Roraima, professora do curso de Direito da Faculdade Catedral, especialista em Direito do Trabalho e Direito Constitucional, mestranda em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela UER. E o Dr. Luiz Fernandes Machado Mendes, doutor em Sociologia e Direito, mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania. O cerimonialista, de óculos e camisa polo azul, conduz do púlpito transparente enquanto a luz natural entra pela janela ao fundo. Tanatologia, além de graduado em Direito, Pedagogia e Psicologia. Atua como professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Catedral e é assessor jurídico da Diretoria-Geral do TRE de Roraima. Doutora Elisonete, professor Luiz, em nome do presidente do TRE de Roraima, desembargador Mozarildo Cavalcante, nós agradecemos a disponibilidade e fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Bom dia, colegas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês numa roda de conversa. Os palestrantes Elisonete Brito Gonçalves e Luiz Fernandes Machado Mendes estão sentados à frente do plenário. À esquerda, Elisonete veste camisa branca e calça preta. À direita, Luiz usa camisa escura. O ambiente é amplo e iluminado, com bandeiras ao fundo, arranjos de flores tropicais e elementos da cultura cabocla, como cestos e artefatos de palha. A plateia acompanha em cadeiras vermelhas, enquanto o cenário reforça o caráter cultural e institucional do encontro. A gente vai
fazer uma conversa bem descontraída. O objetivo é realmente a gente falar do combate ao racismo, né? Porque é muito fácil dizer eu não sou racista. O difícil é dizer eu sou antirracista. E a gente precisa colocar na nossa atividade diária esse exercício de antirracismo, porque às vezes... Luiz Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Fala ao microfone com postura firme. Bem peculiar, que nós não falamos apenas do racismo pela cor, nós falamos também de cultura, né? Os indígenas sofrem um grande racismo, onde se diz que o indígena não produz, que o indígena é preguiçoso, quando a gente não conhece essa cultura. Então, falar sobre essa questão de combate ao racismo é muito importante. Mas, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra à minha colega, a doutora Elisonete, que ela vai conduzindo, mas a gente quer que seja realmente uma roda de conversa, que vocês interfiram, que vocês participem, porque o objetivo é esse, uma roda de conversa. Então, doutora Elisonete, mais uma vez, eu enfatizo o prazer de recebê-la aqui como palestrante e vamos organizar esse bate-papo aí com esse pessoal. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É muito importante, né? E é muito gratificante podermos conversar sobre o racismo. Eu achei interessante o tema, quando fala silenciar é reproduzir, porque, normalmente, a gente sempre fala, eu não sou racista, mas você não combate o racismo. É a ideia da vulnerabilidade, isso vem desde sempre, é algo de sociedade. Eu não faço, mas o problema também não é comigo, eu não posso intervir no problema alheio. Então, a gente acaba sendo o quê? A gente não faz, mas a gente vai concordando que outros façam. Então, como é uma roda de conversa, eu nem trouxe a lei, qual a pena, a gente vai conversar mesmo como... Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Você é especialista em direito de trabalho e também em constitucional, que são as duas áreas que trabalham aí essa roda de conversa. E aí eu fiz uns slides bem tranquilos para a gente conversar. Deixa eu passar aqui. Eu apertei uma vez, ele disse não poderia apertar duas, mas não passou. Pronto, passei. Aí a gente se pergunta, o que é o racismo estrutural no trabalho? Na verdade, o racismo ele vem preconizado desde a Constituição de 88. Porque lá no artigo 5º fala que o racismo ele é um crime imprescritível e o quê? Vamos conversar. Inafiançável, não é isso? Tem crimes aí que são afiançáveis. Você vai lá, paga um valor, responde em liberdade, não é levado à prisão e está tudo bem. Já o crime de racismo, ele é inafiançável. Ou seja, nenhum dinheiro paga pela sua liberdade quando você cometê-lo. E o mais importante é que ele é imprescritível. O que quer dizer isso? Que a qualquer momento você pode responder pelo crime de racismo. Então, a gente já percebe, nessas duas situações, que é um crime de grande potencial. E quando se fala em racismo estrutural no local de trabalho, ele pode vir de diversas formas. Inclusive, ao final do slide, nós colocamos algumas frases que parecem brincadeiras, mas que não são. E que, normalmente, no nosso dia a dia, a gente ouve bastante. E também seria muito... eu nunca pratiquei o racismo. A gente precisa botar a mão na consciência que, às vezes, uma brincadeira com um familiar pode ser racismo. E aí a gente se pergunta, mas até que ponto é considerado racismo? Que eu tenho um filho que é negro, e eu brinco, vem cá com a mamãe, neguinho, não tem essas brincadeiras? Mas até que ponto isso é considerado crime? O que vocês acham? Vocês acham que só o fato de brincar já pode ser considerado crime?
Os dois se voltam para a plateia à sua Vamos frente. participar, é uma roda de conversa. Vamos lá, professora Dinan, vamos... Valéria. Luiz Fernandes levanta-se e entrega o microfone a uma participante da plateia. Vamos lá, A professora. participante, Então, sentada ela na tá primeira falando. fileira, recebe o microfone sorrindo, cercada por outras pessoas atentas. O ambiente é o auditório do TRERR, com cadeiras vermelhas, iluminação forte e câmeras registrando a Eu acho que interação. depende da sua intenção, né? Então, assim, se a intenção é diminuir a pessoa, é uma coisa pejorativa. Mas assim, eu tenho certeza que no meu caso, por exemplo, não é. É uma maneira carinhosa, eu não vejo isso. E ele também entende assim, então, se as pessoas estão comportadas. Os palestrantes Elisonete Brito Gonçalves e Luiz Fernandes Machado Mendes estão sentados à frente do plenário. Mas eu vejo que, às vezes, não é a forma que nós colocamos, é a forma que é interpretada pelo outro. Porque, exatamente como você disse, você falar para ele, isso é uma forma de carinho, e ele entende como carinho. Mas aí você pode ter ao seu lado uma secretária do lar que é de cor negra, e que ela Luiz Fernandes sinta-se Machado Mendes é um homem de pele discriminada por essa clara, nossa cabelos fala. Então, curtos escuros o e nosso penteados, cuidado usa é óculos de exatamente armação com relação fina a e isso. veste uma A gente camisa tem que social sempre ver escura. como o outro está interpretando essa situação. A colega quer falar, vou passar para ela aqui. Luiz Fernandes levanta-se. O ambiente é o auditório do TRERR, com cadeiras vermelhas, iluminação forte e câmeras registrando a interação. Ao fundo, vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa. A participante, fora da câmera, fala da plateia, sem microfone. O ambiente é o auditório do TRERR, com cadeiras vermelhas, iluminação forte e câmeras registrando a interação. Ao fundo, vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa.
A participante, fora da câmera, fala da plateia, sem microfone. O auditório é amplo e bem iluminado, com cadeiras vermelhas ocupadas e uma tela de projeção ao fundo. O espaço é moderno, organizado e conta com equipamentos de filmagem. Pronto, perfeito. Na verdade, em relação ao meu nome, eu já até me acostumei. Eu falo, né, quando vou me apresentar nas primeiras turmas, oi, eu me chamo Elisonete. Aí perguntou a primeira vez, eu falei, segunda não entendeu, o que vier eu estou aceitando. Elisonete Brito O que Gonçalves vier é uma lucro, mulher de pele parda, né? Já cabelos não me longos incomoda presos em mais, rabo de cavalo, porque maquiagem já aprendi marcada a e brincos relevar, dourados. porque o nome é complicado. Veste camisa E o clara que e a segura o doutora microfone falou, com postura também firme. é verdade, vai do conforto. Às vezes é uma brincadeira em casa, eu tenho um filho negro. E a brincadeirinha, né? Filho, vem cá, meu neguinho, aquela coisa. Então, quando a gente pergunta assim, a partir de qual momento é considerado crime? É a partir do momento que uma das partes ela não está brincando, que não tem ali um conforto, que começa a ser a ofensa. Então, a partir do momento que começa a ofender alguém, aí pode ser considerado um crime. Não é que qualquer palavra, né, que venha a lidar com cor ou algo nesse sentido seja considerado um crime. Mas, a partir do momento que entre duas pessoas ou mais existe uma desconfortável, já não é mais brincadeira. E aí já chega o limite da situação. Pode. Alguém da plateia pede a palavra. Me chamo Elvira, eu sou estudante na Universidade Federal de Administração e eu faço estágio aqui no TRE. E em relação ao racismo, a gente teve uma disciplina do qual... A participante que fala no momento é uma mulher de pele parda, cabelos cacheados escuros presos para trás e usa óculos de armação redonda. Senta entre os participantes. Ou da desigualdade social. Então, ali, as pessoas, muitas das vezes, já eram discriminadas quando chegaram pela cor. Então, a gente tem que entender de onde veio, para a gente poder aplicar hoje em dia. Então, tem casos que chegou na universidade mesmo, pessoas que sofreram racismo e não sabiam, não tinham um entendimento. Então, até hoje, a sociedade tem isso. A minha mãe, ela é negra. E eu era bebê e estava no colo dela, eu era branquinha. E perguntaram se ela era minha babá. E a mãe falou, não, eu sou babaca. Não sou mãe dela. Porque minha mãe era negra. E aí não podia ter. Então, chamava eu de fuá, que é loura misturada com negro. Então, tem uma estrutura. E aí, para vencer isso, hoje em dia mesmo, teve um colega que chegou para mim e falou assim, ó, meu irmão não conseguia um trabalho numa farmácia porque o rapaz falou que a cor dele não podia, porque tinha pessoas que não queriam que fossem tocadas ou tivessem contato. Então, essa estrutura tem que ser estudada, porque não é de hoje. A gente quer tratar uma coisa hoje, mas a gente não olha o passado. Na minha família tem pessoas que têm racismo, entendeu? Então, é uma estrutura muito grande, é algo que, para a gente combater, tem que estudar, tem que... Uma vez eu estava fazia direito na Estácio, e estava uma conversa. A participante que fala no momento é uma mulher de pele parda, cabelos cacheados escuros presos para trás e usa óculos de armação redonda. Eles pararam de falar. Senta entre os participantes. Então, assim, eu acho que, além de vir de casa, nas escolas, elas têm que saber de onde são nossas origens, de onde a gente veio, né? Porque a nossa origem, ela sofreu lá atrás. Então, se a pessoa não conhece a história dela, se a pessoa não valoriza de onde ela veio, ela vai se sentir... vejo pessoas que não gostam de ser negras. Eu aqui falo assim, ainda era eu fosse negra. Tipo assim, tem pessoas que... Eu sou, né? Eu falo que eu sou. O pessoal fala, tu é branco. Vocês não sabem, é uma mistura lá em casa. Tem tudo. Então, assim, eu fui criada sabendo, defendendo a minha mãe, defendendo o meu pai, que é branco também.
Então, se a gente não implantar isso nas crianças, hoje em dia, na educação mesmo escolar, eles vão sentir, porque é uma base, né? A escola é uma base, um aprendizado, e muitas das vezes são ocultas, porque eles sofreram e muito antigamente. Tá bom? Elvira, eu acho que entra no que a colega também falou, na questão do respeito. E você falou na educação, né, na educação dos filhos. Eu acho que o principal é a gente educar. Luiz ao Fernandes respeito. Machado Mendes é um homem de pele Porque clara, cabelos curtos escuros e penteados, esse racismo usa óculos de armação estrutural, fina e ele veste uma está camisa o quê? social escura. Enganjado na sociedade, Fala ao porque realmente microfone a com postura formação firme. era assim. Mas no momento que nós criarmos uma nova sociedade, uma nova visão, e começa na criação dos filhos, a gente vai ver. Você tocou numa situação que é muito clara. Por exemplo, eu como psicólogo, eu atendo um paciente que aparentemente não tem nada, e aí eu vou identificar que o grande problema dele é o racismo que ele sofreu a vida inteira e que, por uma estrutura social, ele obrigou a se calar a vida inteira. Ele nunca disse. Na verdade, ele sofria muito com esse racismo. E ele nunca Ao conseguiu fundo, identificar, vê-se um porque arranjo para amplo de ele, flores aquilo amarelas, era normal, brancas e porque a laranjas, estrutura da misturadas a sociedade folhagens verdes que dizia ocupam aquilo toda era a base da normal. mesa. E chamar ele, vem cá, pretinho, me ajuda. Isso era normal. Ah, a sociedade faz, não tem mal nisso. E é como a colega disse, depende de como é interpretado, mas eu tenho que educar para que o respeito seja o principal. Entendia por que ela era tão calada. Eu sempre chamei ela, A participante que fala no momento é uma mulher de Mas pele ela parda, não. cabelos E uma vez cacheados eu cheguei escuros pra ela e presos falei para assim, "Mas trás por e que usa tu é tão óculos de calada?" armação Ela redonda. falou assim, porque meus pais falavam Senta que eu entre tinha os que ser calada. participantes. Então, isso reflete na vida dela até hoje. Ela tem 21 anos. E até hoje eu tento, como colega dela, trabalhar com ela. Tipo assim, bora apresentar. Ela não apresenta trabalho, gente. Ela não apresenta. Ela faz de tudo para tirar as melhores notas, justamente para não fazer trabalho acadêmico de apresentação. Então, a gente pensa que não. E eu tenho outro colega também, que ele falou para mim, sofri tanto bullying na minha vida que eu nem ligo. Eu falei, cara, tipo assim, se a gente for botar um psicólogo lá dentro e for estudar a minha turma, as pessoas choram. Porque realmente é uma coisa assim muito enraizada neles. E uma vez tentaram brincar comigo, só falei, gente, já sofri tanto isso aí que para mim não está nem aí. Tipo, chega assim, a gente chega depois de numa mentalidade que a gente não liga, mas tem pessoas que carregam isso, e ela carrega isso até hoje. E eu acho muito importante o procedimento que o TRE está adotando com relação a isso. Há uns dias atrás, eu ministrei uma palestra falando sobre o adoecimento mental. Luiz Fernandes E Machado foi Mendes é um online, homem quando de eu pele saí da clara, sala onde cabelos eu estava curtos escuros e ministrando a palestra, penteados, eu andei no usa óculos de corredor e armação fina colegas e vieram veste me uma dizer, camisa social eu acho que escura. eu estou com esse problema Fala ao de microfone adoecimento com mental. postura firme. Eu vejo assim que a instituição TRE está com essa preocupação, mas nós precisamos mudar isso em todas as instituições, porque, na verdade, isso é estrutural. Mas não, nós estamos fazendo a nossa parte. Aqui o TRE está fazendo, mas nós precisamos trabalhar com que outras instituições. Então, nós, TRE, podemos ser considerados uma referência e um exemplo para outras instituições. No combate ao racismo, no combate ao abuso, nós temos que ver o assédio. Nós já tivemos um evento aqui falando sobre assédio, foi muito importante, e a gente vê o quanto é absorvido pelos servidores isso. Isso faz com que a gente mude a nossa cultura. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar. Na verdade, o racismo ele pode se manifestar de várias formas, né? E aí eu até coloquei no slide para vocês que ele pode se manifestar de forma individual, que é quando você pratica de fato, né, aquele preconceito. Elisonete Brito Gonçalves assim, é uma mulher de pele parda, cabelos longos que é o que, de presos em fato, rabo o de TRE cavalo, está maquiagem marcada e lutando, né, brincos pra dourados. combater, que é aquele Veste camisa clara e racismo segura o praticado microfone dentro com das postura firme. instituições. E o estrutural, que é o que a gente acabou de conversar, que é aquele racismo que vem há muito tempo e que muitos de nós nem conhecemos, nem sabemos de onde vem, como surgiu. Só que eu sempre falo, quando a gente toca na palavra racismo, é um tipo de crime que, se nós formos analisarmos na nossa sociedade, não tem tantas denúncias.
Professora, doutora, racismo é crime, mas eu não vejo sair da mídia. Fulano foi preso por crime. Fulano foi condenado por crime de racismo. Fulano está respondendo por racismo. Por que não existe tanta divulgação, né, de penalidades em relação ao crime de racismo? Exatamente porque ainda existem pessoas que se calam, seja por medo, por vergonha, por achar que desde o início foi ensinado a eles que entre brancos e negros, brancos têm voz e os negros precisam aceitar. Então, às vezes, não é aquela ideia de, para mim já sofri tanto que já nem me machuca. Não é que não machuca, que vai sempre machucar. Na verdade, é porque você não vê na sociedade forças para lutar contra isso. Eu sei que existe o racismo, eu sei que é crime. Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos mas será dourados. que, de fato, veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Então, eu acredito que não é que não machuque mais, porque sempre vai machucar. Qualquer preconceito machuca. Seja você pequenininho, adulto, idoso, vai machucar. Na verdade, é porque os negros, desde sempre, eles aprenderam que eles precisam lidar com isso, que eles não têm direito à voz. Então, a ideia, né, do TRE em fazer palestras, roda de conversa, para tentar, de certa forma, cessar com essas práticas institucionais, é um exemplo, como o professor Fernandes falou. É um exemplo que precisam ser levado a outras instituições, porque dificilmente você vê uma instituição um arranjo amplo dizendo, de flores aqui amarelas, brancas e laranjas, normalmente, misturadas as a instituições folhagens não verdes que incentiva, ocupam toda a base mas da elas mesa. se omitem. Ela não faz nada. Não, se chegar até mim, a gente vai tentar resolver de alguma forma. Mas não é só a ideia de repressão. A gente precisa trabalhar a prevenção. Eu não quero condenar alguém para o racismo aqui dentro da minha instituição. Eu quero que aqui dentro o racismo não exista. Então, a gente precisa trabalhar desde o início. E como? Só dizendo que racismo é crime? Não, explicando o que é racismo. Brincadeirinha, às vezes, com colegas de trabalho, que a gente acha que não ofende, mas que, de certa forma, pode ofender. Então, eu sempre deixo bem claro a ideia de que precisa denunciar. Se você não está confortável com aquela brincadeira, Elisonete Brito denuncie. Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Que minha colega falou, falta veste camisa comunicação. clara e segura o Filho, microfone você com gosta postura dessa firme. brincadeira? Essa brincadeira te ofende? Não, mãe, não me ofende. Tranquilo, então. Tá tudo certo. Não, mãe, eu não gosto dessa brincadeira. Eu tenho um filho negro. E eu tenho 2 filhos, na verdade. Um de 10 anos e um de 2. O de 10 anos é branquinho. O de 2, ele é mais negrinho. E aí o branquinho fica bagunçando. Vem cá, meu neguinho, aquela história. Eu sempre falo, não chame ele assim. Até porque ele ainda não tem a noção de dizer se aquilo ofende ou se aquilo não ofende. Mas, normalmente, quando parte da família, presume-se que não há maldade. Nunca há maldade. Mas a gente precisa saber se a pessoa que está ouvindo, recebendo, está confortável com aquilo. E eu falo, por exemplo, para mim está tudo certo, não me incomoda se meu pai me chamar de negra. Vem cá, negra. Mas talvez me incomode se o meu colega do trabalho me chamar. Então, a gente precisa ter esse diálogo. Até onde te incomoda? E denunciar. A gente não precisa aceitar. A gente precisa entender que o mundo está evoluindo. Que os vulneráveis hoje têm voz. Então, a gente sempre fala, os negros, os hipossuficientes, os indígenas, eles estão a cada momento, quanto mais o tempo passa, eles estão tendo mais representatividade. Então, a gente não precisa deixar isso morrer agora. A gente precisa buscar cada vez mais representação. Então, a ideia, não me machuca, eu vou calar, não existe. Porque, no fundo, machuca. A gente sabe que, a partir do momento que a gente precisa Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Que uma cor de pele. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Doutora Fulano, doutor Fernandes. Não precisa chamar pela cor. Chame pelas minhas profissões, me apresente pelas minhas qualificações. Então, a gente não precisa calar, não. Na verdade, a gente precisa entender
que a mesma voz que o branco tem, o negro tem, o indígena tem e o hipossuficiente também precisa ter. Os dois se voltam para a plateia à sua frente. Faça a sua terapia todo dia. Chegue para o colega, já vou te passar a palavra, Dina. Chega para o colega e diz, isso me incomoda, essa brincadeira não é legal. Eu me sinto realmente incomodado com isso. Não, é porque, na verdade, para a gente mudar isso, a gente precisa... Exato. Interage com a Porque participação da já vem de plateia à uma sua estrutura. frente. Mas, na verdade, rapidinho, só aproveitando o gancho, mas, na verdade, o que a colega falou, achei bem interessante. Eu acho que não cabe a mim falar, olha, tu está me chamando de negra, isso está me incomodando. Eu acho que, a partir do momento que eu vou brincar, cabe a mim perguntar, isso te incomoda? Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Que já é algo estrutural. É isso que ela está falando. Perfeito. Então, a pessoa chegar e dizer, isso me incomoda, não gosto. Pronto, perfeito. É uma atitude, né? A participante é uma mulher de pele clara, cabelos presos em coque baixo e maquiagem suave. Ela veste um vestido estampado em tons escuros e usa sandálias de salto. Sentada na plateia, cruza as pernas e segura o microfone. Cheguei no CNJ, a secretária-geral é mulher negra. A assessora dela é branca alta. Primeira coisa que eu falar, aquela é a secretária-geral. Quando eu olhei, quem que eu imaginei que era? Isso é estrutural. Não é uma opção minha, vem de dentro de mim, porque eu vejo em repartições públicas no Poder Judiciário que as pessoas de alta gestão são brancas. Então, estruturalmente, isso vem e se mapeia dentro do meu cérebro de que toda pessoa, quando eu olhar uma negra e uma branca, vai ser a branca, né? Então, pensando nisso, aqui o TRE, esse ano, nós construímos o Programa da Equidade Racial. O Programa da Equidade Racial ele é composto por uma comissão que monitora os cargos de gestão, as composições de comissões e até a questão dos palestrantes. Então, tem um percentual em que a administração tem que respeitar uma paridade racial de pessoas nos cargos, tanto é que nós mudamos alguns cargos, mudamos as comissões, e vamos mudar também, já está em construção, já, o monitoramento da composição das mesas expositoras dentro do TRE, para que tenha uma paridade de gênero e paridade racial, para que a gente possa mudar essa estrutura que eu passei quando eu vim no CNJ, de olhar as duas e ver a secretária é a branca. A gente só vai mudar se a gente mudar a estrutura, a gente começar a passar a imagem para o cérebro de todo mundo que está aqui, de que os negros também são de alta gestão. Na verdade, uma palavra assim, grandiosa que a doutora acabou de falar é que, realmente, não é só com os negros. Esse racismo estrutural são com as partes mais vulneráveis. E dentro da Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Nós, mulheres, nós veste temos camisa clara e segura o microfone com postura firme. De nos apresentar ali como uma profissional. Eu lembro quando eu fui em audiência com um colega de trabalho e ele era meu estagiário. E aí tem estagiário que já se veste muito bem, né? Com tudo paletó, tudo certinho. E aí nós chegamos em um determinado cartório para despachar um processo, e aí eu lembro que eu falei para o magistrado assim, oi, doutor, tudo bem? Nós gostaríamos de despachar um processo. Aí ele falou, oi, tudo bem? Pois não, doutor, diga. Ele virou para o meu estagiário e perguntou qual era o problema do processo. Só que o estagiário, por ser homem, ele achava que o estagiário era o advogado vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, então, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa. Ele não é só com os negros. As mulheres também sofrem isso. Então, às vezes, quando você vai se portar, por isso que a gente sempre fala assim, olha, atuar no criminal é muito difícil. Porque, normalmente, nós lidamos com homens. E, querendo ou não, dependendo do órgão, existe ali a ideia do militarismo, né, que a gente precisa, muitas vezes, se impor para conseguir alguma coisa. Então, normalmente, o que uma advogada na área criminal Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Ainda tem a ideia de que veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Na área ali criminal, por ser uma área muito masculina. Então, a gente precisa deixar muito claro
que não, que hoje todos têm voz, todos têm o direito de decidir a área que vai atuar. Em relação à denúncia, né, que a nossa colega falou que não concorda na denúncia, obviamente, eu também não concordo imediata, né? Sim. Sim, normalmente, né, quando se tem ali a ideia do racismo, é interessante que você deixe claro que você se incomoda. Olha, tá, desde quando eu cheguei aqui, desde o momento da minha admissão, que vocês me tratam como negro. E é algo que eu já não estou tolerando mais. Então, a partir de hoje, eu não aceito. A partir do momento que ele fala, a partir de hoje, eu não aceito, passa a não ser mais brincadeira, nenhum tipo de nomes, né, pejorações em relação àquela pessoa. Aí é o momento passível da denúncia, né? A partir do momento Os palestrantes que você Elisonete informa Brito que Gonçalves isso e te Luiz incomoda, Fernandes Machado Mendes a estão partir de então, sentados à frente do plenário. É realmente passível de uma denúncia. Em relação à questão institucional, né? Eu acredito que a instituição são feitas por pessoas, né? E a gente está no Poder Judiciário, que é um poder extremamente conservador. E aí a gente vê que, para mudar isso, realmente tem que mudar a gente. Eu lembro, o Fernandes estava junto, que nós tínhamos um termo de referência. O participante que fala está na extremidade do auditório, não visível na imagem. Preso, né? E aí a gente levantou a lebre. Olha, essa questão aqui é extremamente discriminatória. Por que que a pessoa que vai ser contratada tem que ficar com o cabelo preso? E eu fui conversar com um colega nosso, o Fernandes estava junto, e ele era negro, né? E aí ele falou, não, isso é besteira, isso não tem nada a ver, não. Eu falei, não, isso tem a ver sim, porque é a mesma coisa dos anúncios de antigamente, no qual você pedia a pessoa de boa aparência. Pessoa de boa aparência naqueles anúncios era o quê? Não quero pessoas pretas e pardas. E eu acredito que todos nós temos responsabilidade para que a nossa instituição mude, porque quando a gente fala em racismo, como o tema já disse, a gente não tem que ser não só racista, a gente tem que ser antirracista. E em direitos humanos a gente não tem que ter reatividade, a gente tem que ser proativo. Então eu acredito que se todos nós começarmos a observar nossas práticas, os nossos contratos, e observar que tem alguma questão que é racista, que incomode outra pessoa, a gente tem que começar a agir também, independente se somos ou não atingidos por isso. Era só essa a minha contribuição. Luiz Fernandes levanta-se e entrega o microfone a uma participante da plateia. Pode falar. Só voltando o gancho, porque alguém falou assim, porque a gente já tem dispositivo para nos proteger, mas nem sempre é fácil de identificar. Às vezes a gente demora para perceber. E também, assim, essa questão de cor de pele, né? Porque eu acho que preconceito tem com muita coisa, mas falando de cor de pele, isso é muito... A participante é uma mulher de pele clara, cabelos longos e lisos, usando óculos. Então, por exemplo, ela veste uma blusa sem mangas em tom claro e calça jeans. Branca, né? Lá tem, né, pessoas muito mais pretas que eu. Então, no geral, eu era socialmente tratada como branca. E eu passei um tempo, fui estudar no Rio Grande do Norte. Se a gente olhar a história do Brasil, lá não teve escravidão. Então, lá o pessoal é branco. E eu, no colégio, eu era a moreninha. Ninguém me chamava pelo nome, era a moreninha. Eu não percebia. Poxa, legal, moreninha do José de Alencar, me sentia até honrado, né? Mas depois eu vi, poxa, então eu tinha que ter denunciado todos os meus colegas. Ia todo mundo em cana, inafiançável. Então, assim, eu demorei anos para perceber que quando eu estava na 6ª série, na época, né, no ensino médio, eu sofria esse preconceito e eu nem sabia, nem senti, né? Mas depois, talvez eu tenha sentido e não tenha identificado. E mais tarde, agora, né, mais recente, eu sofri um outro preconceito que eu também demorei para perceber, e nem foi pela cor da pele. Talvez tenha ido no pacote, né? Porque eu fiz residência no Sul. E acho que na primeira palestra, assim, quando eu fiz, eu acho que a primeira aula, que eu acho que eu fiz a primeira pergunta, alguém fez, olha, que sotaque lindo. E aí eu fiquei na dúvida, cara, será que isso é de verdade? Então, assim, às vezes isso é muito pior do que você chamar de nego. Ô, meu neguinho, entendeu? Porque, para mim, eu chamar meu filho meu neguinho é super carinhoso, tenho certeza que ele sabe.
Mas esse sotaque lindo, eu fiquei na dúvida. Putz, será que está me sacaneando e eu não estou percebendo de novo? A participante é uma mulher de pele clara, assim, cabelos longos e depois eu lisos, vi que usando realmente óculos. era preconceito. Depois, Ela por veste uma outra blusa sem sucessão de mangas em tom coisas, claro e deixa eu calça contar aqui, jeans. vocês vão ficar arrepiados. Eu percebi, não, aquele sotaque lindo era de sacanagem, entendeu? Então, assim, e aí como é que você vai denunciar um negócio desse? A pessoa está chamando teu sotaque de lindo. Eu nem sei se tem lei para nordestino, mas devia ter. É a mesma coisa, né? E aí, assim, às vezes é muito difícil você identificar. Você vai perceber anos depois. Nessa eu fiquei mais, né, mala, porque já tinha passado uma vez, eu identifiquei mais rápido. Mas e aí, como é que você vai chegar na delegacia? Eu estou aqui porque me disseram que meu sotaque é lindo. Então, assim, é muito difícil identificar e provar. E quando você confrontar, a pessoa vai dizer, não, eu estou elogiando. Ela não vai te dizer que ela está olhando para você assim, ih, ela deve ser burra. Ó. Veio do Nordeste, sabe nem falar. Então, é isso que foi na cabeça da pessoa, mas ela não vai te dizer isso. O microfone é entregue a outra participante, Bom que senta dia. entre os demais. Pegando o gancho aqui da minha colega Cássia, a questão de a gente informar, a forma como a gente gosta, que a gente aceita ser chamado, né? Não tem que ser encarado pelo outro, ao meu ponto de vista, como uma coisa, eu não vou mais nem falar com ela, porque ela já disse que ela não gosta de ser chamada assim, então eu vou deixar ela de escanteio. Eu também acho que isso é bem importante, porque se a gente convive no ambiente de trabalho e eu dou o meu ponto de vista, né? Olha, não me chama mais assim, me chama assim, eu não gosto de ser chamada assim, o outro não tem que ser encarado. Vixe, não vou mais nem chegar perto dela, não vou mais nem falar com ela. Eu acho que isso também não deveria acontecer. Perfeito. Na verdade, é que a gente precisa entender que a gente precisa se impor algumas vezes. Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Não fizesse. Não é porque eu sou chata, não é isso. É que eu preciso que você me respeite, assim como eu te respeito também. E, às vezes, realmente, a gente não percebe que um simples sotaque lindo, na verdade, não é lindo. Né? Não é isso que ele queria dizer. Como a colega falou, ele falou sotaque lindo, mas aconteceram várias outras coisas após. Então, eu coloquei aqui algumas frases racistas no mercado de trabalho e na vida, que provavelmente algumas vocês já ouviram, e às vezes a gente até falou algumas dessas palavras brincando. Olha só essa, vamos fazer uma lista negra de fornecedores. Por que não uma lista branca? Porque a negra é ruim? A gente precisa se perguntar. Eu não quero denegrir a imagem de ninguém. Denegrir é algo ruim. Mas por que denegrir? Então, a gente precisa entender que algumas palavras... Os palestrantes Elisonete Brito Gonçalves e Luiz Fernandes Machado Mendes estão sentados à frente do plenário. À esquerda, Elisonete veste camisa branca e calça preta. À direita, Luiz usa camisa escura. O ambiente é amplo e iluminado, com bandeiras ao fundo, arranjos de flores tropicais e elementos da cultura cabocla, como cestos e artefatos de palha. A plateia acompanha em cadeiras vermelhas, enquanto o cenário reforça o caráter cultural e institucional do encontro. Branca é porque está tranquilo, eu estou feliz demais. Agora, a partir do momento que eu falo que a inveja é preta, é porque é ruim. Só falar que é branca... A gente tem isso. Olha, nossa, você está linda. Nada contra, só uma inveja branca. Aí você já fica, nossa, é uma inveja branca. Então, quer dizer que é uma inveja boa. É ali uma ideia de aplausos. Que bom que você conseguiu. Amanhã é dia de branco. Só branco que trabalha, preto faz o quê? Preto é escravo? A coisa está preta. Não vendemos nada este mês. Então, quer dizer que quando você mais vende, vai ficando branco, vai clareando o dia. E tem uma outra, essa eu já ouvi. Não foi direcionada para mim, mas foi direcionada para uma colega. Ela é preta, mas é bonita. Essa é doida, né? Ela é preta, mas é bonita. Essa né? eu já ouvi. Já ouviu?
parece absurdo, mas, nossa, ela é preta, mas é bonita. Ela é bonita, ela só é pretinha assim, mas ela é tão bonita. Então, a gente precisa ter cuidado com O microfone é essas frases, entregue tá? a outra participante, Pode que senta falar. entre os demais. Não é nem que eu não gosto desse tipo de comentário, mas eu vou falar várias experiências que eu já tive aqui desde a faculdade. A participante é uma mulher de pele negra, ser cabelos bem escuros presos e pretinha, usando assim, camisa moreninha, preta com o eu brasão institucional no ombro. Tive, Sentem assim, uma esses- parte esses mais afastada na assédios, né? plateia. Mas sempre ouvi eles e nunca levei a sério. Alguém sempre dizia assim, ela é bem comunicativa, né? Porque eu sempre estava à frente, sempre quis ser a melhor. Nunca ninguém me derrubou assim para dizer, ela é preta, deixa ela de canto, não. Quando dizia assim, coloca ela. Eu ia lá e fazia a diferença. Mas existe muito esse da cor, né? Ela é preta, não vai dar certo. Tira ela de canto. Ou então, ela vai dar muito certo, coloca ela lá. Ela consegue comunicar bem. Sempre foi assim comigo, ela consegue comunicar bem. Não coloca ela para falar com fulano que ela sai bem, ó. Mas sempre houve a discriminação da cor. E eu sempre consegui me sobressair sobre isso daí. Nunca me colocou para baixo, nunca. Mas, para mim, porque foi assim, foi um incentivo para mim. E na minha casa, a minha filha, ela é bem branquinha e o meu filho é moreninho, da minha cor. E o meu neto é branquinho e é o carinhoso que a gente chama lá, ele de pretinho. Ele é um branquinho. Vem cá com a vovó, meu pretinho. Não tem nada a ver. Aí, quando chega no shopping, que eu estou com o meu neto lá, e eu... Vem cá, pretinho, vem cá, pretinho. Eu vejo as pessoas olhando, né? Olham assim, meio que assustada. E eu só vendo a reação, né? Vem cá, pretinho. O pretinho é o meu neto, que é branquinho. Né? Mas a gente vê muito a reação das pessoas, o quanto é importante, né? O quanto ainda existe. A participante é uma mulher de pele negra, cabelos escuros presos e usando camisa preta com o brasão institucional no ombro. Sentem uma parte mais afastada na plateia. Às vezes elas nem percebem a reação delas, né? Internalizou. E é interessante, porque na minha época lá, para mim, não fazia diferença nenhuma, nunca fez. E quando alguém quer te diminuir, eu consigo sobressair. É totalmente diferente. Quando consegue me diminuir, eu consigo sobressair. Eu não consigo, não aceito diminutivo para mim, não. E mas tem pessoas que, se chamar de pretinha, acabou meu dia, aí fica muito triste, muito para baixo. Eu ainda não passei por isso aí, graças a Deus eu não passei, mas isso existe em todos os locais, em tudo na vida, e eu acho que para o preto, para o negro, para o caboclo, para o índio, isso tem que ser assim servir de lição, né, para que ele se sobressaia, que ele seja o melhor. E hoje em dia a gente vê muito desembargadora negra, advogada negra, índio, se sobressaindo nos parlamentos, né? Então, isso daí já deu um degrauzinho acima, né? Isso, digamos assim, seja um caminho de vitória, um início de vitória, né? Mas ainda precisa ser trabalhado a cabeça das pessoas, né? Para que isso seja mais forte, para que não haja a discriminação. O microfone é entregue a outra participante, que senta entre os nós temos demais. que trabalhar o racismo estrutural. Então, para a gente trabalhar o racismo estrutural, a gente tem que trabalhar a visão das pessoas. Eu vejo um esforço do CNJ com a questão das mulheres. Ele avançou muito, mas o racismo ele ainda não conseguiu avançar. Eu vejo que ele está empreendendo esforços. A participante é uma mulher de pele clara, cabelos presos em coque baixo e maquiagem suave. Hoje ou foi ontem. Ela O veste um TJ, vestido ele estampado tá em tons trabalhando a escuros questão e dos usa sandálias de magistrados salto. negros. Ele tá Sentada na trabalhando, que é a plateia, parte visual cruza as mesmo, pernas pra e segura o tentar microfone. combater o estrutural, porque no judiciário é gente branca, é muita gente branca. Muitos homens brancos, né? Então, quando você olha, judiciário é um homem branco de terno. E isso é estrutural.
E eu vejo que vai chegar um momento em que o CNJ ele vai fazer essa baliza de, por exemplo, você olha assim, desembargadoras no Tribunal de Justiça. Só tem 2. Quantos homens tem? Só tem 2. Por que só tem 2? Porque na hora da eleição, homens escolhem homens. Os homens votam nos homens. E além de escolher homens, homens brancos. Então, aí ele exclui as mulheres, exclui os índios, porque nós temos magistrados índios, nós temos negros, mas fica lá aquela bancada branca, né? Não tem o negro. Então, vai ter um momento em que também vai ser, além de fazer com as mulheres, o CNJ vai fazer uma rodada de negros. Não, agora, a escolha de desembargadores, a lista, vai ter que ter somente juízes negros. E se virem, igual fez com as mulheres, tem uma rodada agora, tem 1 ano, vai ter merecimento, antiguidade e rodada de mulheres. Porque só assim, a ministra Carmen Lúcia fez um discurso, dizendo falando que ela é mulher, hoje ministra do TSE, e daqui 30 e poucos anos é que vai ter outra mulher. Porque as desembargadoras não existem, as ministras não existem, porque quem escolhe é homem. Quem escolhe é homem e branco. Então, não vai ter mulheres, não vai ter negros. A rodada vai demorar demais para chegar de novo a ser uma mulher, a ser um negro. Tem que trabalhar mesmo, isso é estrutural. E, Lohane, como você disse, infelizmente, a mulher é muito preconceituosa com a mulher, né? Luiz Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos, escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Exatamente. Então, fala assim, ao microfone com postura firme. Quando você disse que o TRE pensou na estrutura de como usar os cargos de chefia. E é isso que a gente precisa combater. Nós temos que mudar esse racismo funcional, porque aí, então, nós estamos realmente plantando a primeira semente para haver a mudança no racismo estrutural. A gente só vai conseguir, o meu eu tem que mudar, eu tenho que ser antirracista. Consequentemente, eu vou estar num ambiente antirracista, que está pensando numa estrutura antirracista, e aí, então, eu estou mudando o racismo estrutural. É difícil? É, mas a gente vai conseguir, a gente está trabalhando nesse sentido, e é isso que a gente busca. Então, eventos como esses, a gente sabe que ao fundo, vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa. Buscar novos eventos, em fomentar isso, trazer isso para a discussão, para que, como a colega saiu, como a colega disse, quem se sentir incomodado tem a liberdade de dizer para o seu colega, para o seu superior, olha, não brinca comigo desse jeito, porque eu não gosto. Eu estou me sentindo incomodado, isso realmente me magoa, isso é uma questão. E aí o racismo não é só cor, nós temos a questão da orientação sexual, que é uma questão muito presente na sociedade hoje, e que a gente teve muita dificuldade para conseguir espaço. Ele é homossexual, ele não pode ser uma pessoa competente. Eu posso falar porque eu tenho tranquilidade. A Elisonete é minha colega, sabe que eu não tenho problema nenhum com a minha orientação sexual. Demorei para ter coragem de dizer que realmente eu era homossexual e vivo muito bem com isso, não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que mudar em mim para que você... Luiz Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos, escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Fala ao microfone com postura firme. O TRE trabalhando nisso, mas nós precisamos mudar o meu eu, porque então nós vamos conseguir chegar nessa mudança estrutural. E em breve, porque essa discussão, esse assunto que vem todo dia à baila, ele está fazendo com que a gente entenda que nós temos que mudar. Bom dia, né? Eu sou Cristina, sou lá da COF. A gente, ouvindo falar essa questão desse racismo estrutural, que a gente sabe que a gente traz de casa, né? Eu tenho um filho negro e desde do colégio, assim, de a participante fala da última fileira, não conseguimos visualizar muitos detalhes. E quando ele inteirou 11, 12 anos, ele começou a engordar. E eu fiquei muito preocupada. E eu dizia para ele, a gente vai mudar a tua alimentação, porque, caramba, tu já sofreu a vida inteira com a questão
da tua cor. E aí, imagina tu, negro, pretinho e gordo. Aí tu vai ter duplicidade de racismo. Então, assim, eu trabalhei muito na fase de 12 anos, quando a criança começa a engordar, devido à nossa alimentação mesmo errada, que eu dava alimentação errada para o meu filho, eu tive que mudar a alimentação, porque, cara, ia ser duplicidade de bullying, né? E aí, assim, eu me vejo hoje também numa situação, às vezes, bem difícil, porque o tempo todo minhas amigas me cobram neto, né? E meu filho é gay. O meu filho é preto, é gay, e aí as amigas ficam o tempo todo, e aí, quando é que tu vai ser vó, quando é que tu vai... E muitas das vezes a gente nem responde, né? Eu nem respondo. Uma prima minha na cara, meu filho, assim, aparentemente não parece gay, mas pela idade, dá para perceber. E o tempo todo, e aí, daqui a pouco tu está com 3 netos, né? Porque o bom de tudo é a meninada de 20 anos está cheia de trazer um monte de neto para dentro de casa. A participante fala da última fileira. Não então, conseguimos assim, visualizar muitos detalhes. Outra coisa, por eu ser branca e meu filho ser negro, o tempo todo o pessoal dizia, quem é o pai desse menino? Cadê o pai desse menino? Tipo assim, nada a ver contigo. Meu filho não parece nada comigo, porém ele tem meu jeito. A única coisa que ele herdou de mim muito forte é o meu jeito. Ele tem meu jeito de ser. Até nas atividades dentro de casa, o pessoal diz que ele parece muito com o que eu faço, né? Faz muito o que eu faço. Então, assim, não é fácil. E, assim, esse racismo, eu sempre sofri muito preconceito porque eu sou baixa. Todo mundo queria a Cristina alta. Eu não sou a Cristina alta, sou a Cristina baixa, né? Então, tudo isso que a gente carrega e que muitas das vezes a gente traz para o nosso local de trabalho, é de tudo que a gente vivenciou. E uma das coisas que eu bati muito, porque eu fui o tempo todo de movimento social, onde defendia a minoria, onde defendia os negros. Então, isso me incomoda muito. E, muitas das vezes, eu me pego até falando algumas coisas que eu não deveria mais, pelo local que eu estou, na questão da homossexualidade, principalmente, né? Sempre tem brincadeirinhas, tem alguma coisa assim na questão da orientação sexual, que, às vezes, você até, por estar naquele lugar, você compartilha, e depois eu fico pensando, caramba, a Cristina não é essa aí. Eu não posso estar rindo ou dando ênfase para aquela conversa ficar mais acirrada, porque... pela questão a participante fala da última fileira, não conseguimos visualizar muitos detalhes. Então, uma das coisas que eu mais sofria, quando um amigo meu entrava dentro de casa, que dizia bem assim, ei, negão, tudo bem? Aí eu ficava braba, sabe? Porcaria, meu filho tem um nome lindo, Matheus Henrique. Por que chama ele de negão? Aí uma outra coisa, eita, negão, se fosse naquele tempo, tu estava lá na senzala, se tu fosse daquele tempo, tu estava na senzala apanhando, né, num toco daquele. Cara, isso me incomodou por muito tempo, até eu chegar com esse meu amigo e dizer, olha, meu filho tem um nome lindo, ele pode não estar se incomodando, mas o auditório é amplo e bem iluminado, com cadeiras vermelhas ocupadas e uma tela de projeção ao fundo. O espaço é moderno, organizado e conta com equipamentos de filmagem. Então, isso tudo que eu percebo na nossa conversa são coisas que a gente traz de casa, que a gente vai deixando debaixo do tapete, que incomodam e que causam muito danos no psicológico dos nossos filhos ou até da gente também. Né? Eu compartilhei isso porque eu, por ser branca, jamais alguém imaginou que eu tenho um filho negro. E ele é lindo, e o nome dele é lindo. Eu não quero que ele seja chamado de negão, nem de pretão, nem de senzala, de nada. Eu quero que ele seja chamado de Matheus Henrique. E a questão da orientação sexual dele, eu quero ser respeitada. Eu tenho um filho gay, né? E eu quero ser respeitada por isso. E eu não tenho vergonha do meu filho porque ele é gay. Jamais. E apoio ele em tudo. Quando ele me contou a orientação sexual dele, ele disse, meu filho, eu ainda te amo mais ainda. E você não precisa negar para ninguém. Eu estou aqui perto de você, para o que der e vier. Então, são todas essas questões, e que eu sofri também por ser baixinha. Vocês acham que é legal? Você chegar num ambiente e ela é baixinha demais, ela é pequena demais. Eu sou a menor. Minha mãe disse que eu sou o final do tacho. A participante fala da última fileira. Não conseguimos visualizar muitos detalhes. São tudo alto, eu sou a única baixa. Mas eu sofri a vida inteira por eu ser baixa nos meus ambientes de trabalho. Obrigada. Cristina, isso é muito importante e é incrível como a gente vê essa questão que você falou do seu filho, né? Meu esposo é advogado, é professor, é nosso colega lá na Faculdade Catedral e resolveu fazer medicina, agora está fazendo medicina. E agora, um dia desses, estavam falando do arraial da turma
e disseram assim, vocês podem levar os companheiros. Daí falaram para ele assim, você pode levar sua esposa. Daí ele falou, eu vou conversar. Ele disse que ele respondeu assim, eu vou conversar com meu marido, ver se ele pode ir. Aí disse que uma colega olhou para ele e falou assim, nossa, você é gay e nem parece. Quer dizer que para a orientação Luiz sexual, Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Fala ao microfone com postura firme. Cada dia um passo eu vou passar para a Elisonete, porque realmente, isso aqui é maravilhoso, essa roda de conversa. A gente começa e não quer parar, né? A gente sempre tem alguma coisa nova para falar. Mas eu vou passar para a Elisonete. Na verdade, o estrutural, como a gente fala, ele é da sociedade, né? Então, assim, é muito difícil. Eu fico até Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Não tem esse psicológico. Quantos negros, ao invés de ir lá e mostrar que é possível, se reprimem, né? Diz, não, eu não vou. Ou por vergonha, ou por medo. Então, independente da existência de pessoas negras fortes, ativas, a gente precisa entender também que existem formas comuns, né, de estrutura no trabalho relacionado ao racismo. E aí nós colocamos algumas que são as mais visíveis numa instituição. Dificuldade de acesso ao mercado, como a gente sempre vê, se você olhar, ou perante a própria sociedade. Quando você vai a um consultório médico, a uma empresa, quem são as recepcionistas? Existem homens na recepção? Dificilmente, normalmente são mulheres, né? Mulheres negras ou brancas? Brancas, né? Brancas, magras, algumas vezes altas, como a colega falou. Existe também a ideia, né, de é muito baixa, eu preciso de uma secretária. Quando você fala assim, eu preciso de uma secretária, normalmente vem à cabeça uma mulher. Aí nos tribunais, copeiras negras, mulheres, mas normalmente assessoras, juízas e juízes são brancos. Então a gente tem que entender que de fato existe o racismo estrutural. Não adianta fingir que não existe, ou não vou compactuar com isso, mas também não vou defender porque a causa não é minha. Se a gente pensar dessa forma, não vai funcionar. E aí a gente tem também a desigualdade salarial. Existem aí pessoas negras com qualificações maiores. Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Né, a gente vai ser promovido, normalmente, é uma pessoa branca. Tratamento desigual e de discriminação. Como a gente já conversou aqui, todo mundo já sofreu um preconceito dentro da instituição. E falta de representatividade. Esse é o que a gente mais consegue ver, no caso, né? Está ali a nosso olho nu. Doutora, não tem juízes, desembargadores negros? Existem. Mas a gente vê ele no dia a dia, normalmente. Normalmente, os juízes são brancos. E se a gente verificar uma lista de magistrados, são pouquíssimos os negros. Assim como pegarmos uma lista de médicos, são pouquíssimos os médicos negros. Então, a ideia é da ausência mesmo de representatividade. Mas por que não existe essa representatividade? Porque, de fato, não tiveram oportunidades. Não é porque o negro não quis estudar. Na verdade, eles não tiveram a oportunidade de estudar. E isso, professor, você pode passar, por favor. Ao fundo, vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa. A famosa ações afirmativas, que muitos ainda discordam até hoje da existência. Mas a gente vai conversar, bater um papo bem legal em relação a ela, para, de fato, entendermos para que servem as cotas, né? E aí, antes de passarmos, né, para os próximos slides, a gente precisa saber quais são os impactos, acredito que seja o anterior, quais são os impactos, né, que o racismo ele pode trazer na vida de uma pessoa. É muito interessante quando uma pessoa fala, eu sou negra, mas não me incomoda ser chamado de negra.
Não me incomoda uma pessoa me chamar para fazer uma determinada atividade só para me testar, porque eu vou lá e mostro que é possível. Mas quantas outras pessoas não têm essa iniciativa de ir e mostrar que é possível? Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Elas se retraem quando elas sofrem preconceito, cultura organizacional e a perda de talento. Então, não é que não existem pessoas negras, boas, excelentes profissionais. É que, na verdade, essa minoria, elas não têm a possibilidade de estarem em locais de alto escalão, digamos assim. É interessante quando a doutora Elisonete disse, eu acho que o professor Fernandes Os palestrantes Elisonete Brito Gonçalves e Luiz Fernandes Machado Mendes estão sentados à frente do plenário. À esquerda, Elisonete veste camisa branca e calça preta. À direita, Luiz usa camisa escura. O ambiente é amplo e iluminado, com bandeiras ao fundo, arranjos de flores tropicais e elementos da cultura cabocla, como cestos e artefatos de palha. A plateia acompanha em cadeiras vermelhas, enquanto o cenário reforça o caráter cultural e institucional do encontro. A Lohane disse que, quando da ocupação dos cargos foi pensado nisso, demonstra realmente que a gente está no caminho certo. Nós estamos indo e nós, com certeza absoluta, vamos ser referência no Estado, na região norte, no Brasil, para podermos chegar, para a Lohane chegar no TSE e dizer, olha, lá em Roraima a gente começou, a gente conseguiu e a gente está dando exemplo para todos os órgãos do judiciário, para as instituições privadas também. Mas a colega quer falar, vamos deixar lá. Bom dia, meu nome é Maria da Glória. Eu vou falar de um caso, a minha filha, ela é negra. O microfone é entregue a outra participante, que senta entre os demais. Eu já passei constrangimento juntamente com ela, né? Porque eu encontrei uma colega e ela tem uma filhinha, a filhinha dela é branquinha e loirinha. E a moça olhou assim para mim, nossa, essa menina aí, a mãe dela, eu fiquei tão constrangida. A participante fala da última fileira, não conseguimos visualizar muitos detalhes. Colocamos a neném para brincar no shopping, lá nos brinquedos, aí eu estava com a neném, né, com a Elisa. E a minha filha chegou e a moça disse assim, essa é a mãe dela? É assim, uma coisa absurda. E no avião, quando ela vinha com a bebê para cá, todo mundo ficava olhando assim. A participante é uma mulher de cabelos curtos e cacheados, óculos escuros e vestindo blusa clara. Ela se sente constrangida. Ela disse, mãe, eu me sinto assim incomodada, as pessoas me olhando diferente. Então é muito triste isso. Na verdade, como o próprio nome fala, é um racismo, é um preconceito estrutural. Elisonete Brito Gonçalves é uma mulher de pele parda, cabelos longos presos em rabo de cavalo, maquiagem marcada e brincos dourados. Veste camisa clara e segura o microfone com postura firme. Não é suficiente. A gente precisa, de fato, como o doutor Fernandes falou, a gente precisa ser anti o racismo, né? E a gente precisa praticar algumas condutas. Quais os caminhos para a mudança? O que a gente pode fazer para que, de fato, o racismo ele deixe de existir, ou pelo menos diminua? E aí a gente colocou aqui, recrutamento inclusivo. Quantos servidores no TRE são negros hoje? Assumam a cor de pele, porque a gente precisa, porque, na verdade... Luiz Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos, escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Fala ao microfone com postura firme. Assumir a nossa cor. Se eu sou pardo, eu tenho que dizer que eu sou pardo. Realmente... É difícil de parar de falar, mas a doutora falou da questão do sotaque. Eu vim definitivamente do sul para o norte em 2007. Eu já tinha vindo anteriormente, em 2007 eu vim. Eu voltei no sul e fui convidado a dar uma palestra na instituição de onde eu trabalhava, na faculdade, lá na cidade onde eu trabalhava. E aí eu acabei a palestra e o cerimonialista disse assim, nem parece que ele mora no norte.
porque ele não tem sotaque. Daí eu fiquei pensando, será que isso é um elogio para o Norte ou ele está falando mal do pessoal do Norte? Porque me senti muito incomodado, como ela, né? Eu não consegui entender na hora, mas o cerimonialista fazendo aquilo como um elogio, disse assim, nem parece que ele mora no Norte, porque ele não tem sotaque. Gente, isso é muito dolorido. Mas eu vi que tem alguém lá que quer participar. Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Perla, eu trabalho na seção de execução orçamentária e financeira, aqui do TRE. Assim, eu nunca sofri bullying, né? Minha cor, eu não sou preta, não sou negra, não sou branca, eu sou parda. Minha mãe era negra, meu irmão é negro e meu esposo é negro. Mas eu passei por uma situação, quando a minha mãe ainda em vida, na Jaime Brasil. Nós íamos e, de repente, uma conhecida nossa, né, chegou, conversou comigo e conversou com a minha mãe também. Aí, só que ela não sabia que eu era filha que era minha mãe, né? Que ela achava assim que não tinha parentesco. Então estávamos juntas numa loja e de repente ela chegou participante e falou, senta na fulana, última fileira e usa blusa preta. E aí, tudo bem e tal? Aí, tudo bem. Conhecia a minha mãe, só que não sabia que era minha mãe. E a minha mãe estava comigo, nós estávamos uma ao lado da outra, né? Ela disse, oi, Ordália. Aí a minha mãe, oi, fulana e tal. Aí quando ela olhou, ela falou assim, tu conhece a Perla? Aí minha mãe disse, é minha filha. Aí ela olhou para minha mãe negra, né? Minha mãe negra do cabelo tonhonhon, né? Cabelo bem ruizinho. Aí ela olhou, aí disse assim, nossa, é tua mãe, é tua filha. Nossa, nunca imaginei. Então, assim, eu vi que ela agiu com certo racismo, né? Preconceito. A participante senta na última fileira e usa blusa preta. Não pode que isso aconteça, né? E eu disse, é minha mãe, linda e maravilhosa. Minha mãe era linda, uma negra linda. Linda e maravilhosa, por isso que nasceu eu aqui, ó, fruto da minha mãe. Então, a resposta que eu dei foi essa, porque ela foi muito inconveniente, entendeu? Na ocasião. É isso. Certo. A gente percebe que, por mais que a gente tenha uma resposta, a gente se machuca. Né? A gente quer se impor, é minha mãe, olha a pessoa que ela teve, né? Mas, no fundo, machuca da mesma forma. Então, a gente precisa parar, a gente precisa se impor para que, de fato, essas situações não Os palestrantes aconteçam. Elisonete Brito Então, Gonçalves e o Luiz Fernandes recrutamento Machado inclusivo Mendes estão sentados à frente do plenário. E o treinamento À de esquerda, conscientização Elisonete veste antirracista, camisa mais branca e ainda, calça que é o que preta. nós À estamos direita, tendo agora. Luiz usa camisa As escura. instituições, elas precisam O ambiente é trazer amplo e iluminado, pessoas, com bandeiras ao fazer, fundo, arranjos de flores trazer tropicais e palestras elementos da cultura informativos, cabocla, como situações cestos que, e de artefatos de fato, palha. demonstre ali, A demonstre plateia que- acompanha em o que cadeiras que é o vermelhas, antirracismo? enquanto o cenário reforça o que é o caráter não cultural racista? e institucional do Qual a diferença? encontro. Eu falar, eu não sou racista. E eu falar, eu sou antirracista. Qual é a diferença? Então, a gente precisa entender que não basta não concordarmos, né, com a prática do racismo. A gente precisa pegar essa causa e lutar para que, de fato, não aconteça com outras pessoas. Talvez eu não vivencie, não tenha vivenciado, e talvez nunca vá vivenciar um ato desse por não ser negra. Mas a gente precisa entender que, por mais que eu não vivencie, outras pessoas estão vivenciando e a gente precisa acessar. Outra situação muito importante que, de fato, muitos discordam, são ali, ó, políticas afirmativas, que é a discriminação positiva de uma pessoa para que ela consiga se igualar aos demais. Então, são as famosas cotas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma ação afirmativa. Né? A doutora bateu muito na tecla aqui da mulher, a representatividade da mulher, que nós temos muitos homens no poder, nos poderes, né, de todos os poderes, seja judiciário, executivo, legislativo, representação maior é masculina. Mas existem as cotas afirmativas, que é uma discriminação positiva em determinada situação para que se iguale ali aos demais. Então, a Lei Maria da Penha, ela é uma cota afirmativa. A partir do momento que for comprovado que nós, mulheres, não estamos sofrendo tantas agressões, né, como atualmente, a Lei Maria da Penha ela vai deixar de existir. Da mesma forma que as cotas, né, para os negros em concursos públicos e afins, elas podem vir deixar de existir
caso consigamos ali comprovar que, de fato, não existe tanto preconceito mais. Então, as ações afirmativas, elas são caminhos também, assim como a conscientização. A gente precisa ter no consciente que não basta... Ao fundo, vê-se um arranjo amplo de flores amarelas, brancas e laranjas, misturadas a folhagens verdes que ocupam toda a base da mesa. Mesmo que essa prática não seja com a gente. Então, para finalizarmos aqui, eu escolhi uma frase, né, de um livro muito conhecido, que ele fala assim: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, não basta eu falar, eu não sou racista. Eu preciso tentar conscientizar as outras pessoas, principalmente as que estão ao meu redor, que, de fato, elas também não podem ser. Que, mesmo que tenha sido algo estrutural, ou seja, de muito tempo, a gente precisa cessar. Que não existe mais escravidão. Existem trabalhos ainda hoje análogos, né? A gente vê ali muitas denúncias de pessoas que estão trabalhando análogo à escravidão, mas escravidão não existe mais. Então, por que a gente ainda precisa aceitar determinadas situações de preconceitos? Então, quando a gente fala em denunciar, é porque hoje não existem tantas denúncias do racismo. Você liga a TV, o jornal, aparece milhões de notícias, mas não aparece fulano foi denunciado por racismo. Porque, normalmente, ou você não tem coragem de denunciar, ou porque, de fato, a aplicabilidade da lei ainda requer muitas análises para que, de fato, ela se concretize. Mas que a gente precisa deixar claro que o racismo, ele é um crime, sim. Ele é preconizado desde a Constituição, que fala, frisa-se, né, que o racismo ele é imprescritível. Então, ele pode ser denunciado a qualquer tempo. Então, por mais, passaram-se vários momentos para que eu, de fato, entendesse que aquilo ali foi um racismo. Você não pode perder tempo. A gente não pode calar só porque não foi com a gente. Ah, eu não vou intervir numa relação de uma outra pessoa. A gente precisa pegar a causa e, independente de ser com a nossa família ou não, a gente precisa ser, não só não deixar de praticar o racismo, a gente precisa não ser racista. A gente precisa conscientizar, que eu tenho certeza que é o que o TRE está buscando fazer. Pelo menos a gente vai poder dizer que os servidores do TRE, eles são antirracistas, né? E aí a gente pode levar isso para outras instituições, até mesmo do Poder Judiciário, porque não um fórum criminal, um fórum civil e afins, né? Então é isso, professor. Eu acredito que a gente precisa deixar claro nessa roda de conversa que, a partir de hoje, não basta não ser racista. A partir de hoje, nós seremos antirracistas. Obrigado, doutora Elisonete. Luiz Fernandes Machado Mendes é um homem de pele clara, cabelos curtos, escuros e penteados, usa óculos de armação fina e veste uma camisa social escura. Fala ao microfone com postura firme. De eventos dessa natureza, onde se busca o combate ao racismo, ao homofobismo, a gente tem que realmente trazer esses temas e, como a doutora Elisonete disse, a partir de hoje nós podemos dizer que os servidores do TRE são antirracistas. Eu acho que isso é o mais importante. Então, os parabéns são para vocês por estarem aqui. Eu sei que a gente está cheio de serviço, está todo mundo querendo voltar para o seu setor, mas a gente precisa desses momentos, dessa discussão, porque é assim que a gente vai construir, mudar essa questão estrutural do racismo. Então, obrigado a todos, obrigado à presença da doutora Elisonete, e agradecemos a todos. Então, declaramos encerrado, da nossa parte, o evento. Queremos agradecer mais uma vez, em nome do nosso presidente, desembargador Mozarildo Cavalcante, a O presença cerimonialista, um homem de pele clara e cabelos curtos grisalhos, usa óculos escuros e camisa social azul. Ele segura o microfone com firmeza enquanto apoia a outra mão no púlpito de acrílico. Novamente informar a Atrás vocês que dele, nós estamos uma grande tendo, parede de vidro deixa entrar uma luz mini natural, galeria ali revelando com um cenário exposições de externo artesanato esverdeado e indígena iluminado, regional dando ao ambiente um do artesão aspecto do amplo, município claro do e Bonfim, institucional. o senhor Jaime André da Silva. Muito obrigado, bom dia para todos. A imagem divulga a roda de conversa combate à discriminação racial, promovida pelo TRE. À esquerda, em fundo claro, aparecem a data e ícones de acessibilidade.
À direita, o título do evento surge acompanhado de um ícone que representa a diversidade, seguido do subtítulo Racismo no Brasil, Silenciar é Reproduzir. São destacadas as ações previstas, roda de conversa, exposição de cultura cabocla e participação de servidores.